Essa aula é sobre emparelhamentos em gráficos bipartidos com pesos nas arestas. A gente vai usar alguns conceitos e variações dos conceitos que a gente viu na aula sobre emparelhamentos anterior para fazer um algoritmo que encontra um emparelhamento máximo em gráficos bipartidos com pesos nas arestas. Bom, para isso eu preciso introduzir alguns conceitos novos para vocês. Tá? O primeiro desses conceitos é o conceito de cobertura. Tá? Em geral, a gente quer cobrir um conjunto usando elementos de alguma outra coisa. Né? Nesse caso, a gente quer cobrir o conjunto das arestas por vértices. Tá? A gente vai dizer que uma cobertura, nesse caso, é um conjunto de vértices, tá? Tal que cada aresta de G é incidente a pelo menos um desses vértices em C. Tá? Uma das formas que eu vou usar aqui é que uma cobertura vai ser, eu vou marcar alguns vértices, os vértices da minha cobertura, e depois, para todas as arestas do grafo, quando eu olho para cada uma dessas arestas, ela tem um vértice marcado. Quer dizer que ela está sendo coberta por esse vértice. Tá bom? Então, aqui está o meu grafo, um grafo bipartido, nesse caso. Naturalmente, todos os vértices do grafo formam uma cobertura. Né? De fato, se eu marcar todos os vértices, para cada aresta, pelo menos um vértice está marcado. Legal. Bom, no caso de gráfico bipartido, eu posso pegar só uma das partições, posso pegar só a outra partição, tá certo? Vamos voltar para a primeira observação. Como o conjunto de todos os vértices do gráfico é sempre uma cobertura, então a gente sempre tem uma cobertura trivial, tá bom? Muito grande. Não dá para ter uma cobertura maior do que todos os vértices. Então, a natureza desse problema é um problema de minimização. A gente que gostaria de encontrar uma cobertura com o menor número de vértices. Uma cobertura com menor número de vértices, eu vou dizer que é uma cobertura mínima. Tá? Então, aqui vale a pena você parar um pouquinho, voltar no outro vídeo e ver a discussão entre cobertura máxima e maximal. Tá? Assim como a gente define mínima, eu posso definir uma minimal, uma cobertura que eu não consigo remover nenhum vértice e obter uma outra cobertura. Tá? Mas aqui eu estou preocupado com a mínima, uma que eu não consigo encontrar menor. Certo? Bom, qual a relação disso com o emparelhamento, que é o tópico da aula de hoje? O que acontece é que se eu tenho uma cobertura C e o emparelhamento M em um grafo G, então C vai ser sempre maior ou igual a M. Tá? Eu vou usar aquela ideia de marcar vértice. Como ser uma cobertura, toda aresta desse emparelhamento precisa conter um elemento de C. Agora, eu vou passar para cada aresta de M e vou olhar o vértice de C e vou marcar ele. Pode ser que sejam os dois, tá? Mas o que vai acontecer é que para cada aresta de M, eu marquei pelo menos um vértice. Por outro lado, duas arestas de M não têm um vértice em comum. Então, eu não desperdicei marcação marcando duas vezes o mesmo vértice. Cada vértice foi marcado, no máximo, uma vez. Tá bom? Então, isso eu marquei pelo menos M vértices. Tá? Isso implica que o tamanho da cobertura, que é maior ou igual ao tamanho de vértices marcados, que, por sua vez, é maior ou igual ao tamanho do emparelhamento. Ok? Bom, dá para ir além disso. O teorema de Koenig diz que se eu tenho uma cobertura mínima e um emparelhamento máximo, então eles têm a mesma cardinalidade. Tá? Isso é uma discussão que em otimização a gente chama de o problema dual. Um problema é o dual do outro. Né? O problema de emparelhamento máximo é dual do problema de cobertura mínima. E o contrário também vale. Tá? E essa é uma relação de min-max, tá? De mínimo, o mínimo de um problema é o máximo do outro. Mas não vamos se alongar aqui. Como é que a gente prova que o tamanho de uma cobertura mínima é igual ao tamanho de um emparelhamento máximo? Tá? O que eu vou fazer é que eu vou construir uma cobertura. Dado o emparelhamento máximo, eu vou para cada aresta do emparelhamento marcar exatamente um vértice, tá? E aí eu vou obter e vou mostrar que o conjunto de vértices marcados é uma cobertura. Tá? Bom, se M é o emparelhamento máximo, então
G não possui caminho M aumentante. Lembrando da outra aula, um caminho é alternante quando as arestas desse caminho se alternam entre não estar no emparelhamento e estar no emparelhamento. Tá? E um caminho é M aumentante quando ele é alternante e os seus extremos são M expostos. Um vértice é M exposto quando ele não é incidente a arestas de M. Do contrário, a gente diz que ele é saturado, M saturado. Tá? Então, G não possui caminho M aumentante. Isso quer dizer que, quando eu pego um caminho M alternante, começando num vértice exposto, tá? Esse caminho vai ter sempre comprimento par. Isso quer dizer que, se esse vértice está exposto e começa em A, ele acaba em A, certo? Ele acaba em A também. Em particular, eu quero que você pare e pense um pouquinho sobre isso. O que acontece se eu tenho um caminho M alternante que começa em A e um caminho M alternante que começa em B, em vértices expostos, e eles se encontram em algum vértice? O que pode acontecer? Tá? O que vai acontecer é que a gente vai obter, dentro da união desses dois caminhos, vai ter um outro caminho que vai ser M aumentante, porque vai começar no vértice M exposto em A e vai acabar no vértice M exposto em B. Tá? Então, para um pouquinho o vídeo e pensa sobre isso. Bom, vamos construir, então, a cobertura. Eu vou construir em 3 passos. Os dois, eu vou chamar de C1, C2 e C3. C1 e C2 são meio análogos, tá? Bom, para construir C1, eu vou pegar um vértice M exposto em A, se ele existir. Se ele não existir, C1 é vazio. Tá? Eu vou pegar um vértice M exposto em A e vou ver todos os vértices que eu consigo atingir por caminhos M aumentantes, tá? M alternantes. A gente sabe que esses caminhos M alternantes vão ter que acabar em A também, tá? Porque ele vai e sempre volta, porque ele sempre tem caminho par. O que vai acontecer, eu quero que você também pense um pouquinho sobre isso, é que essa componente, quando eu olho para os vértices que eu consigo atingir a partir de um vértice M exposto em A, essa componente vai ter mais vértices em A do que em B. Tá? Em particular, para cada vértice em B, eu tenho um aresta do emparelhamento incidente a ele. De fato, né? Porque se eu consigo, usando o caminho M alternante, chegar a um vértice em B, que é M exposto, eu tenho um caminho M aumentante. Tá? Então, todo vértice de B é saturado. E aí eu vou marcar esses vértices em B, os que podem ser atingidos a partir de um vértice M exposto de A. Tá bom? Esses vértices de B eu vou chamar de C1. A mesma coisa eu vou fazer para construir C2. Eu começo nos vértices M expostos de B, vejo todo mundo que eu consigo atingir por caminhos M alternantes, pego os vértices em A, porque todos eles são incidentes a uma aresta do emparelhamento. Veja só, eu tenho 2 tipos de aresta do emparelhamento de M, né? As arestas que estão em caminhos M alternantes e as que não estão. Se eles estão em caminho M alternantes, eu consigo encontrar elas saindo de um vértice M exposto, tá? Então, esse vértice M exposto começou em A ou começou em B. Se começou em A, eu marquei o vértice dela que estava em B. E se começou em B, eu marquei o vértice dela que estava em A. Então, para cada aresta desse, digamos, tipo 1, que são as arestas que estão em caminhos M alternantes, eu marquei um vértice ou de A ou de B, mas eu marquei apenas um vértice dela, porque caminhos M alternantes começando em A e M alternantes começando em B, como a gente já viu, não podem se interceptar. Tá bom? Então, para cada aresta do emparelhamento do tipo 1, eu marquei um vértice, exatamente o vértice dela. Bom, restaram as arestas que não estão em caminho M alternantes. Tá? Dessas arestas, eu vou escolher arbitrariamente um dos lados. Eu vou escolher o lado A. Tá? Eu poderia escolher só o lado B. É simétrico o problema. Então, eu vou escolher os vértices de B dessas arestas e vou marcar eles. Tá? Então, o que a gente fez aqui foi que, para cada aresta do emparelhamento, eu marquei exatamente um vértice. Então, esse conjunto C, que é a união de C1, C2 e C3, vai ter exatamente o mesmo tamanho de M. Ok, então a gente já tem um tamanho que cobre as arestas de M, né, e que tem o mesmo tamanho de M. Será que isso é uma cobertura? É o que a gente vai provar agora. Tá? Então, claramente, toda aresta de M é coberta e a gente precisa apenas ver o que acontece com as arestas que não estão em M. Se eu tenho uma aresta E que não pertence a nenhum caminho
M alternante, tá? Iniciado em vértices M expostos, então ela certamente não pode ser incidente a vértices M expostos, porque se ela for incidente a um vértice M exposto, ela está num caminho M alternante que é apenas zero. Tá? Então, os dois vértices dela são saturados. Em particular, vai ser saturado por uma aresta do tipo 2, né? Vai ser saturado por uma aresta que não está em nenhum caminho M alternante, porque se essa aresta tivesse um caminho alternante, eu conseguiria estender esse caminho contendo essa sua aresta Ezinho. Tá? Então, essa aresta certamente tem um vértice em A, que é incidente a uma aresta de M, que não está em nenhum caminho M alternante. Ou seja, ela é uma aresta que foi pensada, trabalhada aqui, né? E como eu estou olhei exatamente para o vértice de A, de E, né? O vértice de E que está em A, eu olhei para a aresta dele que não está no caminho M alternante e marquei, né? Esse vértice daqui está precisamente em C. Foi o vértice daquela aresta que foi marcado, tá bom? Então, é coberta por um vértice em C, tá? Por outro lado, se ela pertence a um caminho M alternante, ela não é a aresta final desse caminho. Se ela for a aresta final desse caminho, então era um caminho M aumentante, tá? Como ela não é a aresta final, eu tenho uma aresta de M depois dela, e a gente sabe, da forma como a gente construiu, que foi exatamente esse vértice da interseção que eu marquei, tá bom? Ou seja, esse vértice ou está em C1 ou está em C2, dependendo do lado que a gente começou. Então, isso prova que C é uma cobertura do mesmo tamanho de M, tá? E prova o teorema de Koenig. Bom, daqui para frente a gente vai falar de grafos com pesos, tá? Então, como é que a gente generaliza esse problema e os algoritmos que a gente tem para grafos com pesos? Tá? O que seria uma cobertura em um grafo com peso? Bom, o que a gente fez até agora foi, dado um emparelhamento, construir uma cobertura, né? Uma cobertura num gráfico com peso vai ser uma função dos vértices, tá? Antes era um conjunto de vértices. A gente pode ver um conjunto de vértices como sendo uma função que eu atribuí 1 para quem está no conjunto e 0 para quem não está no conjunto. E aí é somatório do peso, né, dessas atribuições exatamente o tamanho da cobertura, né? Bom, aqui eu vou generalizar para outros pesos, né? Vamos dizer que sejam inteiros, tá? Já vou falar de cobertura. Qual é a formalização de um grafo com peso nas arestas? Um grafo G, né, com peso nas arestas, é um par GW, onde W é a função peso. W é uma função que leva as arestas em Z. A gente pode generalizar isso para números reais também mais para frente, tá? Mas daqui para frente, para facilitar o nosso trabalho, vamos pensar que são pesos positivos inteiros, tá bom? Essa função W é a função peso nas arestas. Então, aqui está o meu grafo com pesos nas arestas, tá? O peso eu vou representar por um númerozinho em cima da aresta, dessa forma, tá? Eu tentei aqui botar a aresta, o peso mais perto do vértice, para não embolar, não ficar complicado o desenho. E o que seria uma cobertura, né? Então, como eu falei antes para vocês, eu poderia pensar numa cobertura como sendo uma função, né, que eu atribuía 0 ou 1 para um vértice, 1 se ele está no conjunto, 0 se ele não está. Eu vou permitir agora que essa cobertura receba outros valores, tá? O que eu gostaria é que, dada uma aresta, o peso dessa aresta é menor ou igual à soma da cobertura nos dois vértices, tá? Então, agora você para de novo um pouquinho o vídeo e pensa em como isso generaliza a definição que eu dei agora há pouco de cobertura, né? De cobertura de grafo sem pesos, 0 ou 1, né? Será que uma cobertura, quando eu transformo numa função 0 ou 1, ainda continua cobrindo o grafo por essa definição? Você vai ver que essa definição daqui é uma generalização bem natural, tá bom? Então, o que eu gostaria é de definir, eu agora vou atribuir pesos aos vértices, de forma que para cada aresta, o peso daquela aresta é menor ou igual à soma do peso dos vértices dela, tá bom? Então, aqui está o meu grafo,
Existem várias formas triviais de dar pesos para as arestas, essa é uma delas, tá? No meu gráfico bipartido. Eu olho para cada vértice de uma partição e vejo o peso da maior aresta incidente a ele. Então, aqui é 3, eu boto 3, eu automaticamente estou cobrindo, eu faço com que essa propriedade daqui valha para todas as arestas incidentes a ele, porque eu escolhi o máximo aqui. Então, 3 é maior ou igual a 3, essa aresta está automaticamente satisfeita, 3 é maior ou igual a 1, essa também. Então, vou fazer isso para cada vértice. Aqui é 4, aqui é 3 e aqui é 7. Tá? Bom, se eu aumentar esses números, eu continuo tendo uma cobertura, né? Então, a natureza desse problema, novamente, vai ser de minimização. Tá? Já vou definir o que é o peso de uma cobertura. Aqui eu tenho uma outra cobertura, tá? Que eu obtive de outra forma e que eu vou explicar como é que ela se comporta, qual é a importância dela mais para frente, tá bom? O custo de uma cobertura vai ser a soma dela em todos os vértices. Tá? E eu vou denotar por essa barra aqui, que é o que eu usei para cardinalidade de um conjunto. Tá bom? Vou extrapolar um pouco essa definição daqui. Um pouco de abuso de notação. Então, veja só, vamos voltar para as duas coberturas que eu tinha. Essa daqui soma exatamente 17, enquanto essa daqui soma exatamente 14. Essa daqui é menor do que a primeira. Tá? É um problema de minimização, essa daqui vai ser um pouco melhor. Bom, qual é a relação de cobertura e emparelhamento aqui? Tá? Eu vou definir o peso do emparelhamento como sendo a soma dos pesos das arestas que estão naquele emparelhamento. Tá bom? Nada mais natural. Então, aqui está o meu grafo de novo. Aqui eu tenho um emparelhamento que tem peso 5 mais 2, 7. Tá? Aqui eu tenho um emparelhamento que tem peso 11. O emparelhamento, assim como a gente viu na última aula e assim como a gente falou de cobertura, né, o emparelhamento vai ser máximo se não existe um outro emparelhamento maior. Tá? Note que aqui eu não estou preocupado com o número de arestas do emparelhamento. Tá? Aqui eu estou preocupado com o peso, o somatório dos pesos. Então, em particular, eventualmente eu posso ter uma aresta tão pesada que vale a pena botar só ela e mais nenhuma outra aresta no grafo. Ela pode me impedir de adicionar várias outras arestas do grafo. E ela pode ter um peso ainda muito maior. Tá? Então, aqui eu posso ter um emparelhamento com poucas arestas e com peso muito maior. Esse daqui é um emparelhamento de peso 14. Tá? Então, coincidentemente, o peso 14 aqui é o mesmo peso da cobertura que a gente viu de vértices do último slide. A gente vai ver que isso não é tanto uma coincidência. Tá? Então, qual é a relação entre a cobertura e o emparelhamento? A gente viu uma propriedade no começo da aula que dizia que o tamanho de uma cobertura, em grafo sem pesos, é pelo menos o tamanho de qualquer emparelhamento. Tá? A gente vai ver que a mesma coisa vale para coberturas com pesos e emparelhamentos com peso. Bom, a prova sai de algumas contas. Essa daqui é a definição do peso de uma cobertura, né? O somatório da cobertura naqueles vértices. Aqui eu fiz uma restrição, né? Alguns desses vértices são M saturados. Tá? Então, esse conjunto de X é M saturado é um subconjunto de V. Tá? Então, como eu estou botando subconjunto, eu tenho esse maior ou igual. Ok. Agora, se eu estou só somando em cima dos M saturados, eu posso olhar de outra forma e olhar apenas para as arestas e somar os pesos das arestas. Tá? Então, eu estou agrupando esses vértices daqui pelas arestas dele. Então, aqui eu estou somando x e y, que corresponde a dois vértices daqui. Então, isso daqui é uma igualdade. Bom, pela definição de cobertura, né, o peso de uma aresta XY é menor ou igual do que a cobertura nos vértices X mais a cobertura do vértice Y. Tá? Então, eu tenho essa desigualdade daqui. Finalmente, essa daqui é exatamente a definição do peso do emparelhamento M.
tá bom? Então, se eu tenho uma cobertura e um emparelhamento, então o peso daquela cobertura, pelo menos o peso daquele emparelhamento. E isso dá uma garantia para a gente. Se por acaso a gente encontra uma cobertura que tem o peso de um emparelhamento, então isso vai garantir para a gente que não dá para encontrar uma cobertura menor, né? Porque essa proposição vale para qualquer cobertura e qualquer emparelhamento. Naturalmente, não dá para encontrar um emparelhamento maior, ok? Bom, eu gostaria de explorar essa observação, ela vai ser bem importante para a gente, tá? Então, aqui está aquela cobertura que a gente viu no final do slide sobre cobertura, e aqui está o emparelhamento que a gente viu no final do slide sobre emparelhamento. A soma do emparelhamento era exatamente 14, e a soma da cobertura é exatamente 14. Concluo que essa cobertura é mínima e esse emparelhamento é máximo. Tá? Como é que eu encontro esses dois? Isso que a gente vai tentar responder no restante da aula. Eu vou definir um conceito chamado de excesso. Tá? A gente viu que eu posso definir uma cobertura muito grande, arbitrariamente grande, né? E ela vai ser muito mais do que o que a gente precisa. Eu gostaria de uma mínima. Tá? Ela vai ser mais porque ela possui um excesso. Mas eu vou falar de excesso das arestas. O excesso de uma aresta é o quanto ela é coberta mais do que o que ela precisa ser coberta. Tá bom? Então, é a diferença entre o somatório do peso da cobertura nos vértices menos o peso dessa aresta. Tá bom? E aí, pela definição de cobertura, esse excesso é sempre maior ou igual a zero. Tá? Agora, veja só. Se eu tenho uma cobertura C e um emparelhamento perfeito de um grafo G, de forma que todas as arestas de M têm excesso igual a zero, então essa cobertura vai ser mínima e esse emparelhamento vai ser máximo, por causa daquela observação. Vamos provar isso usando exatamente a mesma prova, tá? Então, aqui está a definição de cobertura que a gente já viu. Agora, aqui sai porque o emparelhamento é perfeito. Quando o emparelhamento é perfeito, todo vértice de X é M saturado. Então, aqui estão os mesmos dois conjuntos, o mesmo somatório. Tá? Bom, novamente, eu posso agrupar os vértices M saturados 2 a 2, de acordo com as arestas de M. Tá? Então, aqui é, novamente, uma igualdade. Finalmente, como M é um conjunto de arestas que tem excesso igual a zero, veja, se o excesso é igual a zero, o peso da aresta é exatamente igual ao peso dos vértices nela. Então, aqui é uma igualdade de novo, tá bom? E isso daqui, finalmente, é a definição do peso de um emparelhamento. Ok? Então, isso diz que se eu tenho uma cobertura C e um emparelhamento perfeito M, todas as arestas de M têm excesso igual a zero, então C é uma cobertura mínima e M é um emparelhamento máximo. É essa proposição que vai motivar o nosso algoritmo daqui para frente. Tá? Bom, então a gente tem que encontrar um emparelhamento perfeito. Isso bate com o problema que a gente tem no gráfico da gente, né? Nem todo gráfico possui um emparelhamento perfeito. O que a gente vai fazer, então? Eu vou completar o meu gráfico para um gráfico que tem emparelhamento perfeito. Tá? Fica como exercício para vocês o seguinte. Como é que eu reduzo o meu problema quando eu tenho um grafo? Eu quero encontrar um emparelhamento máximo num grafo que tem pesos negativos também, entre pesos positivos e negativos. Eu gostaria de transformar esse problema apenas no problema de encontrar o emparelhamento máximo no gráfico que só tem pesos positivos. Tá? O que eu faria aí? Eu faria um shift, pego o menor valor de aresta, né, e soma todas as arestas o negativo desse peso. Eu vou obter um gráfico que tem pesos não negativos. Então, pensa um pouquinho sobre por que o valor de um maior emparelhamento aqui é o valor de um maior emparelhamento aqui, no primeiro grafo. Tá certo? Bom, depois disso, o que eu posso fazer se eu tenho já um grafo cujo todos os pesos no qual todos os pesos são não negativos? Eu posso adicionar um vértice aqui para que ele fique balanceado, tenha o mesmo número de vértices
em cada parte, do contrário, ele não teria um emparelhamento perfeito, né? E eu adiciono arestas de peso zero para completar ele. Bom, finalmente, a gente tem um novo grafo G', que certamente tem um emparelhamento perfeito, porque ele é um grafo bipartido completo. Tá? Agora, o que a gente precisa se convencer aqui também, um novo ponto onde você para o vídeo para pensar, é que o emparelhamento máximo nesse novo grafo tem o mesmo valor de emparelhamento máximo no grafo antigo. Basicamente, eu adicionei arestas de peso zero. Tá? Então, o pior que pode acontecer é o meu emparelhamento no grafo G' ter algumas dessas arestas. Quando eu jogo elas fora, eu continuo com o mesmo peso, porque elas têm peso zero. Tá bom? Mas é sempre fácil encontrar um emparelhamento perfeito nesse grafo. Né? Porque se eu pego um emparelhamento qualquer, tá? Sempre vai ter um vértice que está exposto de um lado e um vértice que está exposto do outro. Né? E eu estou supondo aqui que esse grafo tem pesos não negativos. Então, eu posso sempre aumentar o emparelhamento adicionando uma aresta ligando dois vértices M expostos. Tá bom? Bom, isso reduz o nosso problema todo a encontrar um emparelhamento máximo em um grafo bipartido completo. Agora, a gente precisa focar no seguinte subgrafo, que é o que eu vou chamar de subgrafo zero. A gente viu que se aquele emparelhamento ele for um emparelhamento perfeito num subgrafo onde toda aresta tem excesso zero, então ele é o emparelhamento máximo. Tá? O que eu vou fazer agora é focar exatamente nessas arestas que têm excesso zero. Eu vou chamar de subgrafo zero. Vou denotar ele por G0. Ele vai ser exatamente o grafo que consiste das arestas com excesso zero. Então, se eu encontrar um emparelhamento perfeito nesse grafo G0, esse emparelhamento é máximo, tá bom? A gente vai construir um algoritmo que inicia com a cobertura trivial e um emparelhamento trivial, vazio, né? E vou refinando a cobertura e aumentando o emparelhamento, de forma que toda vez que eu refino a cobertura, vai mudar quem é meu grafo zero, tá? Porque algumas novas arestas vão ficar com excesso zero, isso vai permitir que eu vá aumentando o meu emparelhamento, tá bom? Bom, suponha que eu tenho um emparelhamento M que tem o maior número de arestas em G0, tá? Então, eu estou no meu algoritmo, o algoritmo vai ficar repetindo esse procedimento, tá? Suponha que eu estou num passo no meio do algoritmo lá. Eu estou com um emparelhamento que tem o maior número de arestas em G0. Se ele for perfeito, a gente sabe que ele vai ser máximo. Tá? Então, supõe que ele não é perfeito. Então, ele tem um vértice M exposto. Vamos dizer que esse vértice M exposto está em V, certo? Que ele não está em B, ou que ele está em A, que ele não está em B. E aí eu vou pegar todos os vértices de G0 que podem ser alcançados a partir de V por caminhos M alternantes. A gente viu que se eu peguei um emparelhamento M máximo, tá? Então, esses caminhos todos M alternantes, começando em V, vão ter comprimento par. Tá? Então, toda vez que ele chega em B, ele consegue sair usando uma aresta do emparelhamento. Tá? Então, como V é M exposto, esse grafo GV, de todos os vértices que podem ser atingidos a partir de V, vai possuir mais vértices em A do que em B. Tá? De fato, né? Porque toda vez que eu chego em B, eu consigo usar uma aresta do emparelhamento para voltar para A. Tá? Então, os vértices em B estão emparelhados com vértices em A, mas tem um vértice em A que não está emparelhado com ninguém. Tá? Agora eu olho para A, certo? Eu olho para A, os vértices que estão em GV lá de A, e os vértices que não estão em GV em B, certo? Então, note que não tem aresta dos vértices que estão em GV em A, tá? Não tem aresta de M, porque todo vértice que eu consegui chegar em A ou era o vértice V inicial, ou foi um vértice que eu cheguei usando a aresta de M, então essa aresta de M está em GV, né? E não tem aresta, ligando, né, esse conjunto aqui de GV em A para esse conjunto de B que não está em GV, não vai ter uma aresta que está fora de M também. Tá? Não vai ter nenhuma aresta de G0, porque se tivesse uma aresta de G0, eu conseguia continuar
o meu caminho M aumentante para lá, tá? E esse daqui foi todo mundo que eu consegui atingir, certo? Então, o que eu vou fazer ali é que eu vou pegar a aresta que tem o menor excesso, tá? Ligando vértices de V de GV em A V de GV em B. Note que esse conjunto daqui é maior do que... esse conjunto daqui, né, de GV em A, é maior do que o conjunto de vértices em GV que está em B, tá bom? Então, eu peguei esse menor excesso, eu subtraí de todo mundo que está em A interseção GV, tá? Subtraí esse excesso e somei esse excesso a todo mundo que está em B do outro lado. Então, aqui eu tenho A em GV, aqui eu tenho B em GV pequenininho. Eu subtraí o mesmo valor aqui e aqui, só que aqui tem mais vértices. Então, eu subtraí muito mais do que eu somei, né? Não muito mais, mas pelo menos mais, porque esse conjunto em A tem pelo menos um elemento a mais do que esse conjunto em B, tá bom? Então, o somatório total da cobertura, eu mantive a cobertura para todo outro vértice, tá? Então, a cobertura diminuiu de pelo menos epsilon, tá? Porque eu subtraí epsilon de um conjunto maior do que o conjunto que eu somei, epsilon. Em particular, essa aresta E, tá? Ela vai passar a estar em G0. Tá? Então, eu tinha um caminho em G0, que é um caminho em G0, que eu chegava até o vértice em A, interseção a GV, incidente a essa aresta de menor excesso, né? E agora eu vou poder estender esse caminho usando essa aresta de menor excesso, tá? Porque essa aresta de menor excesso agora vai ter excesso zero na nova cobertura, tá? Não é difícil ver que as arestas de GV, tá? Elas continuam com o mesmo excesso zero, porque elas tinham um vértice nesse conjunto e um vértice nesse conjunto. Então, esses vértices perderam epsilon e esses ganharam epsilon. Então, elas mantêm zero. Tá bom? Então, eu meio que aumentei o grafo GV, quem eu podia atingir. Bom, eu vou repetir esse procedimento quantas vezes for necessário. Em cada passo, eu estou adicionando pelo menos um vértice em GV. Eventualmente, esse grafo vai ser o grafo total, eu vou ter um emparelhamento perfeito. Tá bom? Bom, aqui é como roda o nosso algoritmo. Tá? Suponha que eu comecei com esse emparelhamento perfeito, esse emparelhamento aqui, tá bom? Eu vou procurar um vértice exposto, no caso esse vértice 3. Eu vou ver todo mundo que eu consigo atingir por um caminho aumentante, que é esse vértice 3, esse vértice 0 e esse vértice 7. E vou ver todo mundo todas as arestas que saem desse conjunto e ver os excessos dela. Então, toda essa aresta daqui, ela tem excesso. Ela é uma aresta zero, né? Ela nem existia, porque esse é um vértice dummy. Então, ela vai ter excesso 3, essa daqui vai ter excesso 0. Então, eu vou subtrair 3 de todo mundo desse conjunto. Ó. Eu fiz com essa aresta. Tá? Então, essa aresta daqui tem excesso 2. Ela é uma aresta de peso 5, tá? Coberta por um vértice 7. Então, o excesso dela é 2. Então, eu olho para essa aresta e eu vou subtrair 2 de todo mundo que está nesse conjunto. A componente são esses 3 vértices daqui. Subtrair 2, olha, 3, 7, virou 1, 5, e todo o resto se manteve, e esse cara daqui, que era 2, ganhou 2. Então, essa aresta daqui, que tinha excesso 0, continua tendo excesso 0, antes era 3 e 0, agora é 1 e 2. Essa aresta que tinha excesso 7, porque era 7 e 0, agora tem 5 e 2. Tá bom? Mas eu ganhei alguma coisa? Bom, esse vértice continua M exposto, tá? Mas a componente dele aumentou. A componente dele agora consiste desse vértice, que ó, eu consigo chegar nele a partir daqui, tá? Ou a partir desse caminho daqui. E aí eu vou procurar a menor aresta exposta. Agora eu tenho duas arestas, né? Digamos, essa daqui com excesso 1 e essa daqui com excesso 1 também, tá? Esse 2 daqui é dessa outra aresta. Bom, eu vou pegar essa aresta daqui, eu vou subtrair
um dos vértices dessa componente, ó, esse era 1, ficou 0, esse era 4, ficou 3, esse era 5, ficou 4. E eu vou pegar os vértices daqui, ó, 2 virou 3, 0 virou 1, aumentei. Então, todas as arestas que tinham excesso 0 nessa componente, continuam tendo excesso 0, mas eu aumentei a componente, porque essa aresta passou a ter excesso 0. Tá? Então, aqui, quando eu rodo o meu algoritmo de emparelhamento máximo, que a gente viu na última aula, ele aumenta o meu emparelhamento. Tá certo? Então, de fato, quando a gente olha para essa cobertura, né, esse emparelhamento tem tamanho 4, 7 e 3, dá 14, e essa cobertura tem emparelhamento também 14, ou tem peso 14, e ela, em particular, é diferente da cobertura que a gente viu no começo da aula, tá bom? A aula fica por aqui.